Olá a todos, então dando continuidade aqui ao nosso projeto, nós vamos modelar agora a parte de forro, tá? E a melhor vista que nós temos para fazer essa modelagem da parte de forro é exatamente, né, uma vista chamada de planta de forro, né, que tem a mesma ideia de uma planta baixa, né, ou seja, um corte na horizontal. No entanto, aqui, ó, eu estou enxergando no sentido de baixo para cima e não no sentido de cima para baixo, que é, né, um corte que nós chamamos de planta baixa. Então aqui é olhando de baixo para cima. Então aqui eu estou enxergando o fundo das lajes. E agora a gente vai começar então o processo de modelagem dos forros, tá? Então aqui, ó, arquitetura, comando forro. Então o comando forro, ele pode ser um comando muito simples, tá? Você pode reparar que nós temos aqui, ó, uma opção até de forro automático, que funcionaria simplesmente clicando em cima dos ambientes e ele já, né, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele já pega todo o limite do ambiente, tá? Então eu poderia muito facilmente criar esses forros com 4 cliques, mas a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho porque nós vamos modelar a junta perimétrica, né? Aqui tem uma imagem mostrando qual é a ideia que nós queremos. Nós queremos chegar nesse uma modelagem que simula esse efeito da junta perimétrica, que também é conhecido como tabica. Então, para isso a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente clicar. Aqui vamos ver as famílias que nós temos no nosso template. No caso aqui, ó, e você pode reparar que forro é uma categoria cujas famílias são de sistema, né, e não são carregáveis. Ou seja, o forro, ele, em qualquer Revit que você vai buscar, em qualquer template, sempre vai ter essas duas famílias, forro básico e forro composto. E qual é a diferença de forro básico e composto? Eu vou usar o básico primeiro, tá? Vou nem preocupar muito com a altura aqui, vou colocar um aqui nesse ambiente, ó. Tá? Então tá ali o forro já. Você viu que, como eu estava usando a opção automática, foi um clique só e ele já criou o forro, muito simples. O cuidado que eu tenho que ter é que se eu estiver usando a opção automático, essa opção aqui, ó, e for clicando em cima do ambiente, ele vai criar 1, 2, 3, 4 forros, um em cima do outro. Tem que tomar esse cuidado aí, tá? Deixa eu abrir o corte para mostrar para vocês como que ficou em corte. Vou colocar aqui nível de detalhe alto, cores consistentes. Então o forro ficou dessa maneira, ó, como se fosse uma linha, tá? Então o forro básico, ele é realmente isso aqui, ele é só uma linha, tá? Que pode até ter uma cor aqui pro lado de baixo, mas não é um efeito muito interessante no corte. Tá? Eu prefiro utilizar esta família de forro composto. E aqui a gente tem duas, então uma para representar dois tipos, né, dentro desta família, um para representar a junta perimétrica e outro para representar o forro de gesso. Tá? Repare que quando eu mudar aqui para forro de gesso, a representação aqui já ficou bem melhor, porque o forro de gesso realmente ele tem uma estrutura, né, parecida com o piso, ó, que eu consigo colocar aqui uma camada de gesso, uma camada de suporte, tá? Então fica mais próximo da realidade, ok? Então o forro, ele pode ser feito de uma maneira muito simplificada, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, se eu fosse usar essa opção aqui, ó, automático, como que seria fácil. Vou voltar aqui na planta de forro, tá, ó. Simplesmente eu viria aqui, ó, arquitetura, forro, tá? Vou deixar a opção automática só para vocês entenderem, ó. Clicaria aqui, opa, vou estar aqui com o genérico, vou voltar aqui pro gesso, ó, aqui, né? Esse aqui ficou como genérico, mas eu vou transformar ele para forro de gesso. Então repara que é um comando relativamente simples, mas ele pegou aqui o forro e colocou, né, ocupando toda a área dos ambientes. E a gente não quer isso, a gente quer simular esse efeito aqui da junta perimétrica. Tá? Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer isso,
mas a gente vai fazer, não se preocupem. Então na próxima aula nós continuamos esse processo aqui de modelagem dos forros. Muito obrigado.